Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Meetup virtual da H2O, com a The AI Academy, nossa parceira aqui no Brasil. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje para descobrir como aplicar técnicas de NLP, linguagem de processamento de dados, a caso de usos reais. Meu nome é Bruno Smith, eu sou gerente de marketing Latam aqui na H2O, e eu vou começar esse encontro virtual apresentando o nosso convidado e em seguida um pouco da empresa. O nosso convidado é o Carmelo Iaria, com mais de 20 anos de experiência em uma série de indústrias de alta tecnologia em todo o mundo. Carmelo cultivou uma paixão pela inovação. Ao fundar a AI Academy, parceira da H2O aqui no Brasil, Carmelo tem como objetivo criar e promover um ambiente rico para o estudo, pesquisa e aplicação de técnicas de Deep Learning, Machine Learning, em casos de uso da vida real, preenchendo a lacuna de IA entre talentos e empresas, e elevando o conhecimento de inteligência artificial aqui no país. Então, para quem não nos conhece ainda, eu vou compartilhar alguns slides para apresentar a H2O. Só um minuto. Vocês conseguem ver minha tela? Bom, quem somos? A H2O é uma empresa de software de Machine Learning e inteligência artificial sediada no Vale do Silício e eleita visionária pelo Gartner, que é uma consultoria renomada mundialmente. Somos os idealizadores da H2O, plataforma líder em algoritmos de código aberto, open source, de Machine Learning e inteligência artificial utilizada por aproximadamente metade das empresas listadas na Fortune 500 e confiada por mais de 20 mil organizações ao redor do mundo. Bom, nossa missão é democratizar a inteligência artificial e a gente faz isso através da nossa missão de usar a inteligência artificial para o bem. Isso permeia tudo que a gente faz. A gente tem uma relação de confiança com os nossos clientes, a gente traz a inteligência artificial para o mercado ao ajudar as empresas a transformarem seus negócios com H2O. A gente é bem ativo na comunidade, nós somos reconhecidos na indústria ao liderar o movimento open source e ao prover tecnologias customizáveis e inovadoras de inteligência artificial e machine learning. E a gente também é bem ativo em causas sociais, a gente contribui com causas humanitárias, empoderando ONGs e sistemas sociais educativos com os mais avançados recursos tecnológicos. E aqui um pouquinho sobre a nossa história. A gente foi fundada no Vale do Silício há 8 anos atrás, a gente recebeu um investimento total de 147 milhões de dólares. Alguns dos nossos investidores são Goldman Sachs, Wells Fargo, Nvidia e Nexus Ventures, tem alguns outros aí vocês podem ver. A gente elabora produtos de inteligência artificial de ponta, então a gente tem 3 plataformas principais, o H2O Open Source, que é a plataforma open source, o H2O Driverless AI, que é a nossa plataforma de machine learning automatizado, que é o que o Carmelo vai falar hoje, e o H2OQ, a plataforma de inteligência artificial para usuários de negócios. A gente tem muito orgulho dos nossos clientes, aqui vocês podem ver alguns, então Capital One, Citi, Acordo Certo aqui no Brasil, Macy's, Genentech, Kaiser, Lego, Pepsi, entre outros, e nós somos globais, a gente está presente nos Estados Unidos, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, e aqui no lado esquerdo vocês podem ver mais alguns números, então a gente tem tem 240 pessoas no nosso time, a gente tem parceria com mais de 1000 universidades através do nosso programa acadêmico, então a gente oferece licenças gratuitas do Driverless AI por 6 meses para universidades e estudantes full-time. Mais de 20 mil empresas estão usando o H2O Open Source e a nossa comunidade só cresce. A gente tem mais de 180 mil membros hoje em dia. Então, isso foi uma breve apresentação. Eu vou passar a palavra para o Carmelo agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, podem mandar na aba de perguntas e a gente vai parar em alguns momentos durante a apresentação e
responder algumas, a gente vai fazer o possível para responder a maioria das perguntas que vocês tiverem, tá bom? Então agora eu vou passar a palavra para o Carmelo. Seja bem-vindo. Obrigada, Bruna. Obrigado a todo mundo por participar desse meetup. A gente sabe que tem sempre muitas informações sendo compartilhadas hoje em dia, muitos eventos acontecendo, então eu quero agradecer a todo mundo que tomou tempo para ficar aqui conosco. Eu vou apresentar um pouquinho. Primeiro eu queria fazer um check, para ver a minha tela. Dá, eu não estou vendo até isso, agora está perfeito. Tá, perfeito. Eu vou falar um pouquinho, só me introduzir a DI Academy, talvez nem todo mundo conheça aqui, mas vou fazer uma apresentação bem rápida. Vou dar um panorama histórico, um pouquinho das técnicas de NLP. Também não pretendo entrar fundo na técnica, né? Tem uma área da inteligência artificial muito ampla, muito dinâmica, que está evolvendo com muita velocidade nos últimos anos. Quem está aqui hoje provavelmente gosta dessa área e sabe quantas coisas que estão acontecendo só nos últimos 2 anos. A gente hoje queria focar em mostrar como que a gente usou a plataforma do Drivers para um caso de uso real. Então, eu vou focar mais nesse caso de uso no final da apresentação. Só rapidamente para mostrar para vocês quem a DI Academy é. A gente tem uma visão que é muito alinhada com a visão da H2O, que é, afinal, ajudar empresas a virar empresas que usam IA para todas as tomadas de decisão, todas as operações. Então, o que chamamos de AI First Organizations. Para fazer isso, a H2O traz produtos, tecnologia muito avançada, e a DI Academy traz alguns serviços agregados, né, que ajudam as empresas a fazer essa caminhada. Então, se tivesse que sumarizar muito brevemente o que a gente faz, a gente divide nosso serviço em 3 pilares. A gente acredita muito que a transformação digital que muitas empresas estão fazendo, com muitos desafios, muitas dificuldades, é só um comecinho comparado com o desafio de fazer essa segunda transformação, que é a adoção de machine learning e inteligência artificial dentro das empresas. Nosso foco é ajudar as empresas a fazer isso, essas jornadas. E a gente acredita muito que o primeiro passo para fazer isso passa pelas pessoas. Por isso que o primeiro pilar que a gente montou na DI Academy é o pilar de Learn. Dentro do pilar de Learn, a gente oferece uma série de treinamentos, de cursos, porque a gente acredita que, apesar de ter bastante ofertas no mercado, tem uma exigência de treinar as pessoas para não só aprender as técnicas, mas saber como usar essas técnicas dentro das empresas. Então, botar isso em prática dentro de projetos. Então, isso está dentro do pilar do Learn. O pilar do Discovery é onde que a gente faz nosso serviço de advisory, basicamente advisory seja estratégico que técnico, sempre com foco no IA. Mas além disso, a gente vai também no pilar de Create a desenvolver soluções. Então, além de ser um parceiro da H2O, de oferecer curso, consultoria, a gente desenvolve também soluções que usam essas tecnologias. Vou passar rapidamente aqui, só para você ter uma ideia do portfólio. Um dos treinamentos que a gente tem no nosso portfólio é o treinamento oficial em português no Brasil da plataforma H2O, da H2O Drivers AI. Os clientes que já compraram, tipicamente têm uma equipe, seja de cientistas de dados que estão usando como usuários da plataforma, seja de administradores da plataforma. A gente tem treinamento muito detalhado, muito aprofundido sobre esses dois tipos de usuários. Além disso, a gente tem, para quem está no comecinho, o que a gente chama de Machine Learning Bootcamp, que é um curso bem breve, muito rápido, intensivo, onde que você vai ter uma geral, uma ideia do panorama das técnicas, como que se aplicam, tudo feito por caso de uso, tudo sempre mão na massa, né?
mas é uma introdução bem leve, bem prática, pragmática ao machine learning. E aí, dentro desse pilar de learning, a gente está oferecendo esse ano, pela primeira vez, um programa inovador, que é o Prisma, que treina equipe de ciência de dados. Vocês que estão fazendo isso nas empresas de vocês, sabem que um dos desafios maiores é conseguir implementar um projeto enquanto tem vários perfis que são necessários para desenvolvimento do projeto, que tipicamente vivem em silos, em departamentos separados. Tem que foca na preparação do dado, quem foca na construção do modelo em si, tem que botar esse modelo em produção e monitorar de forma contínua como esse modelo performa. Então, se você olha o nível de conhecimento, de skills que precisa para construir, desenvolver e implementar uma solução de machine learning é muito amplo. Por isso que precisa de equipes cross-funcionais para que trabalhem junto para a construção desses modelos. Por isso que a gente criou um treinamento inovador que treina as equipes. Além do pilar de learning, como eu disse, a gente tem um pilar de advisory. A gente já está trabalhando com empresas grandes aqui no Brasil, fornecendo consultoria de seja arquitetura de referência para Advanced Analytics. Também, se a empresa está precisando de fazer uma avaliação de alguns fornecedores, a gente ajuda eles nessa avaliação técnica. Até ajudar, até desenhar essa jornada de transformação para virar uma empresa AI first. Então, a gente tem seja o lado técnico e o lado estratégico como consultoria. Por último, tem a parte de Create, que a gente chama de Create. Esse aqui é um CML, que é um Continuous Machine Learning, é um exemplo disso. É muito interessante porque a gente está começando a implantar esse tipo de toolkit dentro de empresas grandes para operacionalizar e adotar a técnica de Continuous Integration, Continuous Delivery, CI/CD, para projetos e workflow de Machine Learning. Como você vê no desenho, a gente desenhou isso aqui de forma modular, que possa encaixar na arquitetura da empresa, e também possa alavancar back-end de machine learning, como, por exemplo, drivers AI, ou outros. Né? Então, com essa série de toolkits, a gente acelera e agiliza a construção, monitoração, manutenção desses modelos em produção. Além disso, a gente fez algumas integrações com soluções de RPA, Robotic Process Automation, para que a automação, tem inúmeros casos de uso nesse segmento, possa alavancar a inteligência artificial, mas também feita de um jeito que controla o processo fim a fim, até botar uma API em produção, até a gestão dos processos e a orquestração dos processos que precisa fazer para que essa automação inteligente esteja funcionando. É o que a gente chama de IPA. Por último, tem também uma equipe nossa que ajuda, faz team augmentation, vamos dizer assim. Se o seu time não tem cientista de dados, a gente pode ajudar a construir para vocês aplicações inteligentes. Então, esse é um pouquinho, rapidamente, o panorama do serviço que a gente oferece. Entrando agora na parte da parceria com o DI Academy, eu fico muito feliz de poder fazer essa apresentação, porque é uma parceria que começou já 2 anos atrás. Em 2018, o DI Academy virou o primeiro cliente na região da H2O. A gente começou a usar Drivers AI para os nossos projetos. Então, antes de virar um partner de mercado, a gente é um cliente, é um usuário da ferramenta. A gente ficou muito apaixonado pela ferramenta porque fornece realmente uma velocidade, uma produtividade enorme, justamente pela automação de vários processos que ela consegue oferecer.
Aí a parte que a gente gosta mais, que a automação do driverless não é uma automação caixa preta, né? Que é o grande desafio dessas ferramentas de AutoML. É uma automação realmente flexível, onde você consegue customizar muitas coisas. Então, de cliente em 2018, a gente virou um parceiro, a gente ajudou a H2O a vir aqui para o Brasil. E a gente, com o conhecimento do produto e os serviços locais que a gente oferece, está construindo realmente uma parceria muito forte. Só para compartilhar alguns casos de sucessos, a gente implementou a implantação da ferramenta de AutoML driverless em escala dentro de um dos maiores bancos do Brasil, oferecendo uma combinação de serviços e produtos em conjunto com a H2O. A gente fez um projeto bem similar com outra instituição financeira bem conhecida. Não estou fazendo nomes porque não podemos compartilhar aqui, mas foram dois projetos bem importantes, onde que essa parceria se formou, se fortaleceu. E outra coisa que provavelmente alguém que está aqui hoje deve saber, porque participou dos meetups no ano passado, a gente, como The Academy, a gente, na era pré-Covid, vamos dizer, a gente rodou os meetups da H2O aqui no ano passado de forma presencial, aqui em São Paulo. E a gente conseguiu ter um número bem grande. Eu acho que o meetup da H2O é o segundo maior de São Paulo, do Brasil, nesse segmento de Machine Learning. Então, esse é um pouquinho sobre a parceria e sobre a nossa empresa. Eu tenho só 2, 3 slides sobre o NLP. O NLP, como disse antes, é um segmento realmente muito interessante. Eu, pessoalmente, sou muito apaixonado por isso, porque se você para pensar, é exatamente a interseção da relação homem-máquina, né? Porque, afinal das contas, todas essas técnicas que a gente vai mencionar agora servem para quê? Porque um algoritmo consiga interpretar a nossa linguagem. O humano criou linguagem de programação para que as máquinas façam operações. O NLP é o contrário, né? A gente cria técnicas porque as máquinas conseguem entender a nossa linguagem natural. Nesse segmento, vamos dizer, a gente pode classificar esse campo de NLP em 2 grandes áreas. Basicamente, a parte de geração de linguagem natural, que está crescendo muito rapidamente. Então, isso realmente serve para o algoritmo gerar texto. Tem aplicações bem interessantes, como a criação de sumário de livros ou de documentos gerados de forma automática. Mas a parte que é mais complexa, porque o linguagem humano é complexo, é a parte de entendimento, Natural Language Understanding, a parte de direito. E dentro disso tem várias áreas, sub-áreas. É complexo justamente porque tem a ver com entender a fonologia, a morfologia, a semântica, o sarcasmo, são todos aspectos muito complexos ainda do jeito que os humanos comunicam aqui. As técnicas de Machine Learning e de NLP estão conseguindo cada ano alcançar um pouquinho mais, chegar mais perto da compreensão do linguagem humana, né? Realmente é um segmento fascinante, né? E aqui eu trouxe um pouquinho um sumário histórico, né, dessas técnicas. Histórico, a gente está falando, assim, só olhando da 2012 a hoje, né? Tem algumas técnicas que classificadas aqui à esquerda como context independent, né? Ou seja, são técnicas que se aplicam independentemente da linguagem, do tipo de texto que está sendo analisado. Técnicas como Bagel Words, Term Frequency Inverse Document Frequency, Word2Vec, Glove, são técnicas entre 2012 e 2014 que começaram a pôr o NLP
na linha de frente, vamos dizer, né, das técnicas de machine learning, com aplicações sempre mais interessantes. Agora, se a gente olha só no último 3 anos, 4 anos, olhando a partir de 2017, 18 e 19, estão surgindo algumas técnicas, como o Elmo, o Transformer, o BERT, que a gente vai falar um pouquinho depois, e o Transformer Excel, que são context aware. Então eles conseguem, vamos dizer, interpretar o contexto. E aí, a tendência que a gente está tendo nesse campo é de ter modelos pré-treinados para alguns domínios específicos. Então, a gente vai ver, até dentro do drivers dá para fazer com a versão, modelos de BERT específico para um domínio, né? Um domínio de científico, de biologia, de ciência, e assim diante. Agora, tem uma parte que, vamos dizer, a partir desse ano para frente, onde que tem um roadmap impressionante de técnicas que estão transformando o jeito justamente do homem e a máquina se entender. Técnica como ExcelNet, ERNIE 2.0, é ótimo. Talvez todo mundo aqui deve ter ouvido recentemente publicações de GPT-3, né, da OpenAI. São realmente técnicas que estão alavancando a capacidade computacional enorme, que a gente está à disposição a um custo sempre mais barato, para conseguir treinar um modelo de complexidade nunca cansada até então. Que eu acho que o dado que todo mundo deve ter ouvido, né? O GPT-3 são modelos de Transformer que é treinado com 175 bilhões de parâmetros. Então, se só hoje que a gente consegue fazer, vamos dizer, um custo abordável, quase, vamos dizer, porque foi a OpenAI que acho que botou alguns milhões de dólares para fazer isso. Mas a tendência é de ficar sempre mais barato. Agora, todas essas técnicas são legais, eu acho que tem interesse do ponto de vista científico, acadêmico, mas a parte interessante é como que a gente usa essa técnica na prática, né, nos casos de uso, né? Tem alguns casos de uso que são bem clássicos, é muito comum hoje, é muito fácil ter pessoas conseguir fazer um classificador de análise de sentimento, por exemplo, né? Você pode analisar a conversa no Twitter, conversa no Instagram, nas redes sociais, e detectar o sentimento. Se aquela pessoa está fazendo um comentário positivo, negativo, neutro. Essa é uma implementação bem clássica. Inclusive, nesse sentido que a gente fez no caso de uso, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas você pode imaginar o impacto, né? Empresas podem automatizar, meio que escutar a voz dos clientes deles para ajustar o posicionamento de mercado, campanhas de marketing, né? Quase em tempo real. Então, isso vira uma ferramenta muito forte, muito importante para as empresas, justamente para ter um pulso. É muito difícil humanos, né, monitorar todas as conversas que estão acontecendo nas redes sociais. Com essa técnica a gente consegue fazer esse tipo de coisas. Mas tem outras aplicações bem interessantes no campo do business, até de entendimento de documento. Tem aplicações no campo de jurídico, né, onde que tem decisões que são tomadas a partir da interpretação de texto ou de decisões de processo do passado. Você pode imaginar a quantidade de processos a ser analisados chegam a um ponto que é humanamente impossível, humano, conseguir analisar toda essa quantidade de informações. E com essa tecnologia a gente consegue extrair tópicos, consegue extrair até algumas intenções, alguns sentimentos, como a gente falava antes, e conseguir ajudar na tomada de decisão dentro dessas aplicações de negócio.
Mas o NLP vai além disso, né? Tem outras camadas que vai na formação, na saúde, no desenvolvimento pessoal. Então, tem bastante técnica, tem bastante aplicações hoje em dia. Acho que por isso que tem um interesse tão grande num tema como isso, tem bastante participante hoje desse meetup. Eu aqui mencionei um pouquinho algumas técnicas. Eu queria pedir para a Bruna se a gente pudesse soltar o poll para ver, só entender das pessoas que estão participando, quem usou alguma dessas técnicas para um modelo que é em produção. Vocês podem selecionar mais de uma, tá? Exato. Vamos deixar só um pouquinho para as pessoas começarem a responder. Sim. Legal, estão começando a ser populadas respostas. Bem legal. Bruna, o resultado do poll vamos mostrar agora já ou só depois, no final da... Podemos mostrar agora. Podemos mostrar. Deixa eu só esperar mais um pouco, porque ainda tem gente votando. Sim. Então a gente espera mais um pouquinho. Não, tem bastante, estão chegando bastante respostas. Quase 2/3 das pessoas já votaram. Legal. Tá. Acho que a gente pode encerrar aqui. Sim. Vamos ver. Vou compartilhar os resultados. Esses foram os resultados. Então, a maioria utilizou diferentes técnicas, mas não tem nenhum modelo em produção. Que é o esperado, né? Acho que, na verdade, era... ainda é complexo botar modelos em produção, ainda mais com técnica mais complexa. Então, assim, acho que é bem representativo da situação do mercado. É bem interessante que tem algumas pessoas que já estão usando o BERT em produção. Achei bem legal. É relativamente novo como solução. Muito bom, muito bem. Vai ser o seguinte, eu vou começar a segunda parte, né? Que é contar um pouquinho de como que a gente usou essas técnicas no caso real. Esse é um projeto que a gente fez em 2018. A gente apresentou em São Francisco no H2O World, no evento do H2O ano passado. Era um dos poucos casos de uso que usava as técnicas de NLP. A Drivers AI tem técnica bastante avançada, a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui, sobre a NLP. Tem um motivo também para isso, eu não coloquei uma foto aqui, mas o Kaggle Grandmaster número 1, focado no tema de NLP, trabalha na H2O, SRK, quem conhece, quem faz Kaggle Competition no Kaggle deve conhecer o SRK. É ele que codificou todo o conhecimento dele dentro da plataforma. Como cliente do Drivers foi bem legal porque a gente tem acesso a esse recurso de Kaggle Grandmasters. No desenvolvimento desse projeto a gente conseguiu trocar figurinhas, tem direcionamento do SRK mesmo, né? Então foi bem legal o suporte que a gente teve da H2O no desenvolvimento desse projeto, além da ferramenta, né? O projeto, o que era basicamente? A gente tinha acabado de adquirir a licença. O primeiro projeto que a gente fez foi justamente de usar essa tecnologia de NLP para as eleições, né, que estava acontecendo lá no fall. Aqui tem um gráfico que mostra basicamente o que aconteceu. Eu gosto desse gráfico que mostra as eleições de 2014 à esquerda, 2018 à direita, mostrando como a última eleição foi polarizada, né? Para ver para a intensidade do azul e do vermelho,
é muito mais forte, né? Então, os votos foram mais extremos comparado com as eleições de 2014. Vocês devem lembrar, em 2014 teve uma diferença de voto entre a Dilma que ganhou o Challenger muito pequena. Não foi o caso na última eleição. O nosso projeto, na verdade, tinha duas partes. A primeira parte, a gente usou algumas técnicas para identificar a posição ideológica dos programas dos partidos. 13 candidatos, cada um tinha uma proposta de um projeto de presidência, né, de governo. A gente usou técnica da NLP para identificar, extrair o posicionamento ideológico relativo, né, de uma proposta de governo com outra. Aqui tem os links, a gente fez alguns posts no Medium sobre isso. Eu vou deixar os links depois, porque não vamos falar disso agora, mas isso foi uma primeira parte do projeto. A segunda parte é onde que a gente usou o Drivers, né? O que a gente estava se propondo a fazer é analisar, do ponto de vista de aplicação, de projeto, entender a diferença da competição, da guerra, vamos dizer, no âmbito do mídia. Como vocês devem lembrar, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, e pela primeira vez no Brasil em 2018, foi o utilizo das redes sociais como ferramenta muito ativa, muito forte, por alguns candidatos das mídias sociais. Então, a gente queria entender como que as mídias sociais foram usadas dentro das eleições, comparada com as mídias tradicionais. Então, o que a gente fez? A gente extraiu o texto de todos os debates políticos que aconteceram na TV. Tinha alguns canais que transmitiram em datas específicas o debate. E fizemos uma análise de ataque, ou seja, alguns comentários de alguns dos candidatos contra outros candidatos. Basicamente, como a gente fez isso? A gente usou uma detecção, primeiro detectar uma menção, ou seja, que um candidato estava falando de outro, e depois utilizar essa técnica de NLP para identificar o sentimento. Ou seja, se a menção era positiva, aí era um elogio. Se a menção era negativa, era um ataque. E aí tinham menções neutras, né? As classes que a gente classificou eram 3, positiva, negativa e neutra. A gente fez isso para o debate político na TV e para a conversa no Twitter durante o segundo turno, né? Então, isso, como que a gente construiu esse projeto? Bom, a primeira coisa que a gente se pôs como pergunta é como que vamos fazer essa análise de sentimento? A gente tem várias ferramentas à disposição. A gente testou, a gente pegou um corpus pequeno, a gente testou um pouquinho o poder de análise dessas ferramentas. E aqui a primeira lição, vamos dizer, né, desse projeto, porque como todas as empresas hoje em dia tem, vamos dizer, 2 caminhos. Você pode usar ferramentas que são meio prontas. A gente usou as APIs de sentimento análise do IBM Watson e da Google, né? Essas são APIs muito poderosas, são disponíveis, você não tem que treinar nada, você chama a API, ele te dá a resposta, qual é o sentimento, que classe. Obviamente é muito vantajoso, né? Muito simples de usar, é relativamente simples de aplicar essas APIs no seu texto. Por outro lado, são modelos que identificam o sentimento, que são treinados sobre, apesar de ser treinados sobre corpos enorme, né, de texto, não são treinados em corpo específico para a análise que você tem que fazer. Então, sim, para algumas coisas são ótimas, mas nas aplicações de negócio para suas empresas ou para um país específico, para uma língua específica, a gente teve essa dúvida: será que são bons o suficiente essas ferramentas, ou a gente vale a pena a gente criar o nosso classificador? Então a gente fez esse trabalho de identificar um dataset. Tem um grupo aqui no Brasil muito forte em NLP, que fez bastante publicações de dataset, de papers,
sobre NLP em português. A gente contratou esse time e conseguiu o dataset, que é um dataset de 15 mil tweets. A gente fez um split de dataset de training, com 13 mil tweets e 2 mil tweets, o dataset de teste, né, para avaliar a performance dos modelos. E a gente fez o quê? A gente fez uma classificação usando esses 3 classifiers. Do Watson, da IBM, do Google, a Sentiment Analysis API, e um classificador que a gente construiu usando drivers, né? A gente estava usando uma máquina na AWS, uma máquina virtual com 8 GPUs. Essas técnicas de NLP são sempre mais intensivas, né, do ponto de vista de recursos. Então, para acelerar o treinamento, a gente usou essa máquina com 8 GPU, 32 CPU e quase 500 GB de memória RAM, né? Aqui é um pouquinho sumário do que o Driverless fez, né? Quando a gente construiu o nosso classificador, o que o Driverless fez? Então, em primeiro lugar, basicamente a gente tinha um dataset muito simples, onde que tem uma coluna de texto, que são os tweets. Obviamente a gente tinha esse dataset tagueado com as 3 classes, né? Então, o Driverless, de forma automatizada, ele faz fundamentalmente 2 coisas que ajudam muito. Primeiro, cria features, então faz o feature engineering, e aqui no gráfico está explicando algumas das feature engineering que estavam disponíveis 2 anos atrás, e aí vou mostrar também depois outras que apareceram nas últimas releases, né? Mas lá em 2018, basicamente, ele usava TF-IDF, Word Counter, Word Embeddings como feature. E ele transformava essa feature usando Truncated SVD, Linear Regression e redes convolucionais. Nesse caso, tem uma implementação dentro do drivers do TensorFlow que cria essa rede convolucional, a CNN, em cima de Word Embeddings, para criar features. Por que está criando essas features? Porque usando essas features criadas automaticamente, ele tem um poder de previsão e de identificação, de classificação, ao final, muito maior, né? Então, no último modelo que a gente acabou publicando, basicamente a gente tinha uma coluna de texto, o treinamento rodou por 1h50, quase 2 horas, ele criou 1140, estou dizendo ele é o Driverless, né? O nosso amigo aqui, companheiro de time, de equipe. 1140 features, ele usou 167 dessas features que ele criou. E no final ele fez um ensemble, dois modelos XGBoost e 2 modelos LightGBM. Então tudo isso aconteceu menos de 2 horas dentro dessa máquina para fazer o treinamento final, né? Qual que foi o resultado? Eu acho que isso é a parte mais interessante do ponto de vista de técnicas, né? Para responder um pouquinho na nossa pergunta inicial. Vou usar uma API generalista, disponível as a service numa nuvem, ou vou criar o meu modelo de análise de sentimento. No nosso caso, né, para esse dataset de teste de tweets, que é onde que a gente estava querendo aplicar, no final, a nossa classificação, a gente está vendo aqui no gráfico, a gente está mostrando nesse gráfico o F1 Score. O F1 Score aqui tem as fórmulas, né? Basicamente é uma métrica que sumariza de forma muito, muito boa um equilíbrio entre precision, recall, falso negativo, falso positivo. Então a gente usou o F1 Score para comparar esses 3 tipos de modelos em cima do dataset de teste, aquele 2.000 tweets que a gente deixou do lado como dataset de teste. Aqui é interessante, o Driverless é a barrinha amarela, né? A IBM Watson é azul, e o verde é o Google. Os 3 grupos são da esquerda sentimento negativo, no meio neutro é a direita positivo. Então é interessante ver que, independentemente do classifier, né, de forma geral, todos os classifiers têm mais facilidade de identificar
tem mais assertividade, um F1 score maior, a identificar um sentimento positivo. Todas as barras de cada um desses modelos tem um valor maior no caso do sentimento positivo. A menor é o neutro, é onde que os modelos têm mais dificuldade a identificar, classificar de forma correta o sentimento neutro. Então, essa é uma observação que sai direto desse gráfico, né? Afinal, a gente escolheu de usar o classificador feito com drivers porque você está vendo aqui na barra que, seja para sentimento positivo, tem um F1 score melhor, para o neutro bastante melhor dos outros, e para o negativo é basicamente o mesmo nível que o IBM Watson. Então, a gente escolheu usar o classificador que a gente criou usando driverless para o nosso projeto. Então, aqui, basicamente, a parte técnica, né? Eu vou mostrar um pouquinho como que a gente usou, qual que era o produto final, né, desse projeto. Estou mostrando a tela, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Vocês estão vendo essa página web? Ainda não, Carmelo. Estou vendo a sua apresentação. Tá. Talvez tenha um delay. Eu estou mostrando o screen, né? Isso. Tá aparecendo um círculo com Tá aparecendo. cores? Tá aparecendo e a sua apresentação está atrás. Perfeito, perfeito. Bom, essa é uma das aplicações que a gente construiu, né? A gente teve inspiração de alguns artigos que saíram alguns anos atrás, justamente nas eleições americanas. A gente gostou bastante desse tipo de visualização, a gente recriou essa visualização dinâmica, né? Então, o que esse gráfico está mostrando? Aqui a gente está olhando os ataques nos debates políticos na TV. Como você vê aqui, tem o Alckmin, Ciro Gomes, Bolsonaro, são os candidatos, né? Tem os segmentos por candidatos, tem as cores que indicam mais ou menos a orientação política, esquerda-direita, vamos dizer. E aí tem segmentos por cada debate. Por exemplo, esse aqui foi o debate da Globo, né? Esse aqui da Record, esse aqui da Record, os ataques do Haddad, né? Então, com essa visualização, eu posso basicamente ver duas coisas. Os ataques que, por exemplo, nesse caso, se eu clico aqui, eu vou bloquear a visualização de Haddad, então eu posso navegar aqui. Dentro desses 3 debates que ele participou, esses são os ataques que ele fez. Isso aqui é o Alckmin, isso aqui é o Gomes, isso aqui é o Bolsonaro, Marina Silva e assim diante, né? Como que eu fiz essa linha? Basicamente, a gente identificou as frases que foram ditas para o candidato dentro daquele debate, que foi classificado como um ataque, ou seja, uma menção negativa, né? Então, aqui tem a frase, eu posso ir cada linha para inspecionar, né? Então, tá fazendo esse aqui, como está mencionando, falando contra o Ciro Gomes, esse aqui contra o Bolsonaro, aqui eu posso olhar o Alckmin especificamente, né? Posso bloquear para ver as menções, né? Aqui são as frases que são extraídas do dataset que mostram os ataques, né? Esses são os ataques que o candidato fez, são parte do segmento do candidato dentro daquele debate político, né, de TV, e vai em direção do candidato que foi mencionado. A gente tem também, nessa visualização, os ataques que ele recebeu. Então, quando eu seleciono o Alckmin aqui, posso ver que aqui no centro tem os ataques de todos os outros a ele, né? Então, aqui são os ataques do Ciro Gomes. Não tem ataque do Bolsonaro porque o Bolsonaro não apareceu, né, nos debates de TV. Aqui são os outros ataques dos outros candidatos políticos. Aqui o Boulos, o Haddad, o Daciolo, assim diante, né? Tem algumas frases bem interessantes se você
quer brincar com essa visualização. Então a gente criou esse era o produto, basicamente, para fazer a nossa análise de ataques políticos. A gente fez isso aqui para os debates políticos de televisão e para os debates no Twitter também. Então, assim, esses aqui são os debates que aconteceram no primeiro turno, né? São todos os candidatos. Alguns não participaram, como a gente estava falando, de todos os debates, né? Mas aqui dá para ver um pouquinho nessa aplicação interativa. A gente usou o D3JS como framework para construir essa aplicação, e a gente usou o Drivers AI para classificar a sentença, para classificar aqui como os ataques, tá? De todo o discurso que foram feitos. Então, assim, voltando um pouquinho para mostrar basicamente o projeto, né, os entregáveis do projeto, como que a gente desenhou, visualizou, idealizou, né? Eu não vou mostrar do Twitter, porque tem algumas fotos, porque daí a gente consegue deixar um pouquinho de tempo para as perguntas, né? Mas, deixa eu ver, compartilhando agora de novo a apresentação. E, como eu disse, essa aplicação mostrava uma aplicação interativa. Então, usou o classificador que a gente construiu com drivers para identificar esses ataques, e a gente visualizou dentro dessa seção web os debates de TV e os debates também do Twitter. O debate do Twitter, né, o gráfico aqui do lado, nessa slide eu fiz um snapshot, né? Então, aqui direita são as análises do post no Twitter de todos os candidatos durante o segundo turno. No segundo turno, obviamente, não tinha todos os candidatos participando, né, da eleição, tinha Bolsonaro, na verdade, mas é interessante ver que os outros não usaram, basicamente, né? Pelo menos não usaram o Twitter para fazer nenhum ataque político, né? Fora, talvez, o Boulos, que aqui embaixo dá para ver que foi mais ativo. Então, aqui dá para ver muito clara, né, como que o tono da conversa entre o debate de TV e as mídias sociais é muito diferente. O fato que Bolsonaro usou de forma muito forte o Twitter, todo mundo sabe, né? Mas aqui está visualizado e dá para analisar, inclusive, as frases que foram feitas dentro do Twitter, dentro da aplicação, e mostrar justamente como que essa campanha aconteceu, né? Na mídia tradicionais e nas mídias sociais. Então, esse é o projeto que a gente fez em 2018. Aqui tem algumas referências de papers, de técnica, de ferramentas, os datasets. Aqui embaixo tem 2 posts do Medium, que fala um pouquinho mais em detalhe dessas 2 partes do projeto. Tem um link no YouTube, aqui a apresentação que eu fiz lá em São Francisco, no H2O World, né, para esse projeto. E aí, Bruno, se tiver ainda, não sei, uns 5 minutos, 3 minutos, eu tenho só últimas slides que mostra algumas novas. Pode mostrar. Tá. Tem algumas coisas novas no Drivers AI na versão 1.9 que acabou de sair, né? A gente falou de várias técnicas que a gente usou lá atrás, mas tem bastante features, bastante algoritmos usando BERT na última versão. BERT é considerado o state of the art dos técnicas de NLP hoje em dia, né? O ano que vem vai ser outro, o negócio está muito rápido. Mas o Driverless usa o BERT seja para fazer feature engineering, ele usa o BERT, o Distill BERT, para criar embeddings. Então, porque embeddings pode ser usado na fase de criação de features, inclusive, né? Depois. Então, se você tem um embeddings, você pode colocar dentro do Driverless como uma recipe, mas senão o BERT vai extrair do texto que você passou para o treinamento. Outra coisa, além da parte de feature engineering, o BERT está usado
na construção de algoritmo mesmo, né? E tem uma página, eu não tenho aqui, mas a gente pode talvez compartilhar depois, uma página de receita, recipes, customizada em Python mesmo, que são customizações do BERT, né? O BERT basicamente são modelos pré-treinados, e alguns deles foram pré-treinados em um corpus específico num domínio, por exemplo, de finanças, de ciência, de biologia. Esses aqui a H2O disponibilizou como código aberto, que você pode baixar do repositório do GitHub e utilizar como input, como um dos modelos que você vai usar dentro dos drivers AI, se você usa essa versão 1.9. Né? E aí, obviamente, como você sabe, o drivers também é usado não só para treinar o modelo, para criar o modelo, mas para criar o scoring pipeline, que é a versão do modelo que vai ser utilizada no final em produção. O drivers tem opções de fazer em C++, uma versão modificada do Java, Mojo, mas também em Python, né, para alguns desse modelo. Aqui tem a lista dos modelos suportados para vários scoring pipeline. Aqui, basicamente, a parte amarela é a parte nova de Feature Engineering. Então, a parte cinza é o que a gente acabou usando lá atrás, 2019, 2018. Essas são evoluções da plataforma com a versão 1.9 que saiu esse ano. Então, como a gente falou, criar embeddings usando o BERT, usar Linear Logistic Model. Esses são os algoritmos, né? Então, além do BERT, tem o DistilBERT, o XLNet, o Roberta, o XLM, XLM Roberta, o Albert, até o Camembert, que é uma versão treinada para a linguagem francesa, né? Esses são alguns que são suportados hoje, né, na plataforma, mas a plataforma continua evoluindo. Então, assim, é um negócio que evolui muito rapidamente. Cada dia, cada mês estão surgindo novas versões específicas desse BERT, porque o BERT é muito flexível. Afinal, você está treinando uma rede neural, você pode adaptar no seu caso de uso, trocando a última camada da sua rede neural, desse jeito. Eu acho que é isso. Esqueci de falar aqui a parte do recipe, né? Aqui tem uma foto de como está sendo usado dentro da plataforma. É a parte de deploy, né? Que é o module pipeline, ou seja, a aplicação a transformação das features de texto, a aplicação do modelo e o scoring, ou seja, a classificação mesmo, nesse caso de sentimento, né? Para os novos dados que vêm em produção. Né? Então, isso aqui é outro exemplo. Acho que é isso que a gente tem como para compartilhar para hoje. Bruna. Tá bom, vamos ver algumas perguntas aqui, então. Vamos lá. A gente recebeu aqui uma pergunta: que tipos de problemas de negócio podem ser resolvidos com o uso de NLP? Legal. Eu acho super importante essa pergunta, porque a gente respira muito tecnologia, sempre a gente foca muito nas técnicas, né? Mas afinal as técnicas não servem para nada se não tem uma aplicação no caso de uso real, né? Eu mencionei a parte de empresas no segmento, a parte de marketing, por exemplo, né? O time de marketing conseguir monitorar qual é a reação, por exemplo, do cliente deles a uma campanha, a publicidade que eles fizeram. Você acabou de lançar uma campanha, primeira coisa é que as pessoas vão ir lá, vão nas mídias sociais, vão falar se gostou, se não gostou, de forma muito explícita, muito direta, né? Então, você consegue extrair, né, capturar todos esses comentários e aí fazer uma coisa similar ao que a gente fez com o Twitter, né, com o tweet das eleições, para identificar o sentimento. E aí você pode tomar ações de negócio em cima dessa informação. Você pode mudar, talvez você tenha mais de uma versão de uma campanha, você faz um A/B testing, você vê se uma versão funciona melhor, se as pessoas respondem de forma melhor. Esse é uma aplicação clássica, né? Muito clássica. Mas, como eu disse, tem inúmeras, tem bastante
tem bastante aplicações, tem muitas aplicações de NLP no campo jurídico, tem startups que estão focando simplesmente só em analisar em texto de processos para poder extrair a intenção. Tem aplicações de, por exemplo, classificação de texto, né? Você tem um exemplo mais clássico, eu acho que é o spam filter, né? Todo mundo tem no e-mail hoje, né? Isso é uma aplicação de NLP, ou seja, tem um código que na sua aplicação você não está nem sabendo, que está identificando, está fazendo uma classificação, se aquele e-mail é spam ou não é spam. Aí te mostra só o que não é spam. É interessante porque a gente se acostuma muito rapidamente a essas coisas, né? Se 10 anos atrás alguém te falava vai ter um algoritmo na sua máquina que vai escolher qual e-mail você vai ler. Você fala, não dá. Hoje todo mundo, acho que a gente não viveria sem spam filter, né? Essa é uma aplicação bem clássica, né? Mas tem algumas empresas que contrataram a gente, por exemplo, para se você está numa operação de CRM, né, de contact center, por exemplo, né, você recebe feedback, input de usuário de N canais, né, obviamente tem Q&A, tem o chat, né, tem bots que estão coletando mais informação ainda, tem agente inteligente, né, como chatbots, né, inteligente, que tem uma montanha de conversas, né, com os seus clientes, basicamente, né. Conseguir analisar, identificar, é muito difícil fazer do ponto de vista humano. Tem empresa que usa isso para, inclusive, simplesmente ele recebe, não sei, uma empresa grande recebe centenas de milhares de e-mails todos os dias, né, de cliente. Para quem vou endereçar esses e-mails? O roteamento desse e-mail já é uma aplicação que você pode fazer usando o NLP. Você fala, beleza, esse aqui tem a ver com o produto tal e tal. Esse aqui eu vou dar um problema técnico, eu vou dar para o time de suporte. Esse aqui é um problema de prédio, de negócio, eu vou dar na área comercial. É um roteamento, uma seleção, uma classificação que você está fazendo, você pode automatizar usando a técnica de NLP. Tá bom, a gente tem algumas perguntas entrando, vamos ver se a gente consegue responder a maior parte delas. Tá. No pipeline de vocês, é considerado o cenário de data augmentation, principalmente para datasets pequenos? A Mirelle está perguntando. Legal. A gente teve esse problema, como todo mundo que faz trabalho com NLP. Como que a gente lidou com isso, né? Um dos grandes desafios, obviamente, para aplicação, esse tipo de técnica são problemas de modelagem supervisionada. Supervisionada significa que você tem que ter um corpus tagueado, tem que já saber, essa frase é um comentário negativo, essa frase é um comentário positivo, para que o algoritmo aprenda isso, né? Isso leva um trabalho enorme, você pode imaginar, para fazer esse tagueamento. Tem várias técnicas no mercado, tem Mechanical Turk, tem algumas técnicas semi-supervisionadas. A gente acabou criando um corpus, né? Partindo de um corpus pequeno. A gente tem um paper dessa universidade aqui brasileira, né, que sugeriu de fazer da seguinte forma: você cria um classificador usando o seu corpus que tagueou com 15 mil tweets. Esse classificador você usa para taguear, né, para classificar um corpus um pouco maior. Aí você pega só as frases onde que o seu algoritmo tem confiança muito alta que ele acertou. Aí o seu corpus vai crescendo. Aí você faz isso de forma cíclica. A gente conseguiu fazer isso porque basicamente criar um pipeline que pega um dataset, treina um modelo, escora aquele dataset, aí retreina o modelo sobre o dataset maior. E a gente fez várias vezes. E dá para fazer porque com driverless você pode criar esses pipelines, porque como a gente estava falando antes do CML, né? O Continuous Machine Learning. Eu não preciso só clicar lá na tela. Eu posso fazer um pipeline
e disparar esses treinamentos de forma automatizada e de forma recorrente, cíclica, né? Então, esse é um jeito de aumentar o seu dataset tagueado. Tá bom. Vamos para a próxima. Qual é a melhor forma de implementar NLP na parte de extração de dados para obtenção de metadados, ou minerar dados de texto para identificação de dados tabulares? O Bruno está perguntando. Espero que tenha entendido a pergunta. Se quiser, eu repito. E, Bruno, se você quiser complementar alguma coisa, você pode mandar de novo para a gente um complemento que eu leio aqui. Qual é a melhor forma de implementar NLP na parte de extração de dados para obtenção de metadados, ou minerar dados de texto para identificação de dados tabulares? Tá. Eu vou tentar responder. Eu acho que o NLP é uma fase do projeto que acontece depois da mineração, né? Ou seja, a mineração tem a técnica de extrair, de fazer web scraping, pegar dados de vários websites, né, de várias fontes, né? Isso não é, o NLP não vai te ajudar a fazer isso. Isso aqui tem outras técnicas que não tem a ver com o NLP. Mas o que você pode fazer quando você tem técnica de NLP que consegue entender a intenção de uma frase, ou o tema, o tópico que está sendo discutido naquele documento, naquela frase, né? Aí isso pode virar um metadado, ou seja, é um dado que explica, né, apresenta o conteúdo daquela informação. Então você pode criar esses tópicos, tem algumas técnicas específicas para topic extraction, né, basicamente. Tá bom, então a gente tem tempo para mais uma pergunta. O Thiago perguntou: qual é a próxima grande evolução na área de NLP? Você tem alguma ideia? Eu acho que, Thiago, tudo bem? Eu estou vendo as pessoas que participavam algumas pessoas que participaram no passado, né? O Thiago sempre participava no nosso meetup físicos, né? O Thiago é apaixonado de NLP, então eu sei que ele manja bastante disso. Mas eu acho que todo mundo está de olho nesse GPT-3, né? GPT-3 é impressionante o que a OpenAI está fazendo. Claro que botaram bastante recursos, né? É um approach, vamos chamar de força bruta, porque você está usando bastante recurso, né? Você está investindo bastante dinheiro para ter máquinas para treinar modelos com bilhões de parâmetros, né? Mas os resultados que estão surgindo, se você faz uma pesquisa, tem já dezenas de posts, de vídeo no YouTube, né, de pessoas que estão usando essa API do GPT-3 para criar aplicações impressionantes. Realmente é assustador como que esse algoritmo consegue entender, né, realmente a linguagem natural, né. Aí, assim, se você junta, né, essa parte de machine learning, de inteligência artificial, com a geração automática, né, de imagem, de vídeo, aí você vê assim, coisas realmente assustadoras, com vídeo que são fake, né, famosos fakes, né, que são animações geradas com, não sei, o Barack Obama falando um texto, né, com a voz dele, reproduzindo na voz de Barack Obama um texto que ele nunca falou. Então, sim, tem implicações, obviamente, muito importante. Aliás, acho que talvez, assim, refletindo, talvez a parte mais importante daqui para frente não é só fazer algoritmos que são mais poderosos, mas como que a gente lida com isso? Então, como que a gente identifica fraude, como a gente identifica fake, né? Como que a gente lida com esse mundo onde que tem agora gente sintético, né, criado, automatizado, que consegue ser bem parecido, não só na semblança, né, na parte de vídeo, mas também no jeito de comunicar. É claro que tem aplicações boas, né? Todo mundo imagina, seria bom ser o robô que me atende quando eu vou ligar para uma operadora
fosse melhor, né? Conseguisse ter uma conversa um pouco melhor, em vez de me dar uma listinha de opções que para selecionar. Mas ao mesmo tempo, né? O outro lado dessa moeda pode ser aplicações assustadoras, né? A gente não reconhecer, né? O famoso teste de Turing, né? Não reconhecer o humano, não reconhecer que tem um algoritmo do outro lado na conversa. Sim. Bom, gente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, a apresentação do Carmelo, essa parceria que a gente tem com a AI Academy, que é ótima. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Caso não tenha dado tempo da gente responder as suas perguntas, do Carmelo responder suas perguntas, a gente vai entrar em contato. Eu estou com todas essas perguntas guardadas aqui, então as que a gente não respondeu, vocês vão receber a resposta. Eu também compartilhei um link no chat com o free trial de 21 dias do Driverless AI, se vocês quiserem testar. Também podem mandar um e-mail para mim, se tiverem alguma dúvida, algum feedback. E, bom, fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar nossas próximas meetups. Eu espero que vocês acompanhem a gente no nosso grupo de meetup em São Paulo. A gente também abriu um grupo para o Rio de Janeiro. E, Carmelo, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer a Academy também, mas a H2O pela oportunidade. Como eu disse no começo, a parceria que já começou 2 anos atrás, cada dia está mais forte. Eu acredito que a gente vai, nesse formato pós-pandêmico, fazer muito mais eventos juntos, porque tem muita coisa bem interessante que a gente está conseguindo fazer junto com clientes, né, no mercado, que vale a pena compartilhar. Tá ótimo. Vou compartilhar aqui no chat também o link para o nosso grupo de Meetup. Eu espero que a gente se veja em breve. E é isso. Tchau, obrigada pela participação de Obrigado. vocês. Obrigado. Tchau, tchau.